E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um Hashtag Arte, direto dos estúdios da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a honra, o prazer de conversar com o artista visual Léo de Oliveira. E aí, Léo, beleza pura? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcos? Primeiro quero agradecer a você a oportunidade de estar nesse programa que dá visibilidade a muitos artistas. E eu me sinto imensamente honrado porque eu tenho acompanhado o seu programa e vejo vários artistas renomados que já passaram por aqui. Então, primeiro eu quero agradecer essa experiência. Massa demais. Seja muito bem-vindo. Léo, a arte, ela convida os artistas para esse mergulho, né? Esse mergulho artístico, esse mergulho na arte. E os artistas, em algum momento de suas vidas, chegam junto da arte e começam a experimentar o trabalho artístico. Como foi esse encontro? A arte com Léo de Oliveira encontrando a arte. Em que momento foi isso? Esse meu encontro ele foi desde criança. Eu sempre tive habilidades artísticas, sempre, mas assim, digamos, um pouco reprimida, porque eu não tinha outros artistas na minha família, então era muito difícil conversar sobre arte com pessoas que não tinham esse contato com essa expressão, né? Então, eu fui estudando música, participando de igrejas. Então, a igreja foi um cenário muito importante para mim, porque foi onde... Com a música. Legal. Porque foi onde eu comecei a cantar. Eu cantava junto com a minha irmã, com o meu primo. Então, a gente foi começando a desenvolver esse contato com a arte por meio da música, por meio do canto. Legal. E daí foi quando... terminei o ensino médio e tinha uma grande dificuldade para saber o que eu iria fazer, assim como todo jovem, né? Claro. Escolher a sua profissão. E o meu pai sempre deixou muito livre para fazer o que eu quisesse referente a isso. Entendi. E foi quando eu optei por estudar música no Instituto Federal do Ceará. Que massa, que massa. Então foi uma experiência maravilhosa, porque lá eu tive contato com professores renomados na cidade e também no Brasil, como o professor Costa Holanda, que é um professor referência em teoria musical. Então foram aulas magníficas, de muito conhecimento. Tive também a oportunidade de estudar com a professora Cecília do Vale, que é uma grande pianista aqui na cidade, e que também me trouxe muito conhecimento sobre a apreciação musical. Eram as aulas que eu mais gostava de fazer, né? Aula de apreciação musical. Ela colocava música e a gente ia entendendo os tipos de instrumentos que eram utilizados na época, a sonoridade expressa naquela música, em virtude do período histórico. Que riqueza, hein? Então foi um período de grande riqueza cultural. E também foi importantíssimo, porque foi a partir disso que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a França. Que massa. Do IFCE? Foi, no Instituto Federal do Ceará. O IFCE é incrível, né? Por meio da professora Lucille Orne, Massa. que é professora de canto coral. E ela foi uma pessoa assim, fundamental, porque na época eu tive que me ausentar, porque eu estava estagiando e tudo, mas ela me fez o convite para que eu compusesse o grupo que iria viajar para a França, e foi uma experiência magnífica, porque eu tive a oportunidade de estar com jovens do mundo todo, orquestras incríveis da Europa toda, com exceção de 3 países que não eram da Europa, né, como Brasil, Estados Unidos e Canadá. Entendi. Então, o restante era todo da Europa, o pessoal da Ucrânia, da Polônia, que tem uma riqueza cultural assim, da música clássica, né? Então, e foi para estudar na França? Foi uma experiência cultural. A gente recebeu o convite de um festival chamado Euroorchestre, que é um festival que acontece todos os anos na França. E ela reúne orquestras do mundo inteiro. Então, nós éramos o único grupo que não era orquestra, nós éramos coralistas, né? Um grupo de canto coral do IFCE. E foi, assim, magnífico, porque nós tivemos a oportunidade de explorar um repertório brasileiro na França. E nós não sabíamos desse contato que a França tinha com a música brasileira, mas depois a gente foi surpreendendo com as pessoas conhecendo Caetano Veloso, Daniela Mercury. Então isso foi, assim, muito gratificante, a gente saber que a cultura brasileira é disseminada pelo mundo, né? Às vezes a gente nem tem essa noção. E enriqueceu a tua trajetória, né? Muito. Artística, incrível, incrível. E aí foi para a França. O Instituto Federal, esse estudo de música, foi um estudo formal? Foi
diplomou-se e tal, terminou o curso? Foi um estudo graduação? Foi Não, nível é um curso técnico. Curso técnico, né? É um curso técnico, então ele traz muito a vivência do cotidiano da música. Entendi. Então, como produzir eventos, como desenvolver jingles, como organizar grupos. Então, é uma visão muito... profissional, né? Profissional, realmente, da música. É diferente do bacharelado, né? Porque o bacharelado vai mais para um campo mais teórico. Entendi. E não... eu acho incrível também o bacharelado de música, Claro. mas, para mim, naquele momento, o curso técnico em música foi Que interessantíssimo, porque trouxe essa aplicabilidade do que é que eu poderia fazer com a música. Massa. Além do mergulho na arte, né? Além do mergulho. Mas esse mergulho já vinha antes do curso de música. Massa. Porque eu sempre tive essa habilidade com harmonias vocais. Então, eu fazia toda essa harmonia da igreja, né? Eu organizava o grupo vocal, era organizado por mim, onde eu instruía as pessoas a fazer as harmonias vocais. Que massa. Maravilha. E aí aprimorou no IFCE. E aprimorei esse conhecimento no IFCE. Certo. E continuou com a música? Houve alguma ruptura? Como foi o caminho pós-IFCE? Houve uma ruptura, porque como meu contato era com a música gospel, então eu precisaria estar dentro da igreja para exercer essa função, né? Então, quando eu saio, há essa ruptura. Mas também eu percebi que existiam outras maneiras de me expressar artisticamente. E eu acho que foi até interessante para mim, porque eu pude observar que eu tenho outras habilidades além das questões musicais, né? E o campo artístico, ele não tem limite, né? Inclusive, eu acho que essa separação da didática, música, artes visuais, né? Os tipos de arte, ela é mais didática, né? O artista ele acaba tendo uma sensibilidade. Quem é artista tem sensibilidade para todos os campos da arte, né? Inclusive, esse conhecimento musical, ele foi muito importante para mim, porque, de certa maneira, quando eu vou compartilhar as imagens que eu produzo atualmente, elas têm um fundo musical também, né? Que compõe o cenário. Massa. Então, a música ela foi importante porque, de certa maneira, quando eu vou compartilhar essas colagens que eu atualmente desenvolvo, a música ela vai trazer todo esse adorno importantíssimo para que a obra toque as pessoas. É um complemento. É um complemento e fundamental. Massa. Em todas elas, quem puder seguir a página chama-se Espiral Virtual. No Instagram. No Instagram. Massa. Justamente essa ideia todas as postagens são com música. Sim, tem música. As postagens elas têm músicas que vão contemplar o que eu estou querendo expressar nessa colagem. Existe uma curadoria em relação à música? Existe. É difícil, né? É difícil porque exige que você tenha um conhecimento amplo sobre as culturas do mundo, né? Então, por exemplo, quando eu retrato um dromedário, eu sei que esse dromedário ele é de um bioma desértico. Então, o interessante seria eu colocar uma música que tenha influências árabes, né, por exemplo. Que remeta, né? Que traga essa conexão com essa cultura. Mas também eu posso brincar com isso. Quebrar. Eu posso quebrar essa obviedade e posso colocar uma música toda, posso colocar um tango argentino, por exemplo. Entendi. E eu acho que é nisso que está esse encanto, né? Massa demais. E aí, depois do IFCE, como foi o caminho profissional? Porque aqui a gente conversa muito em relação ao artista que consegue viver de sua arte e os artistas que têm outro ofício. Né? Léo de Oliveira, no paralelo, é sempre arte, ou tem um caminho profissional paralelo para segurar a onda da arte? Como é que funciona? Como eu atuei muitos anos como professor, né, então acho que eu já fui um artista há muitos anos, né? Entendi. Porque você atuar dentro de uma sala de aula atualmente, com certeza, com a complexidade que existe de adolescentes. Conversei aqui com Esviana, a gente falou sobre isso, né? Que o professor ele é sempre o artista, né? Não, ele é um artista. E não deixa de ser um teatro ali, né? Claro que existe o conhecimento e tal, mas ele está ali
à frente dos alunos, né, levando conhecimento, e tem que ter toda uma poesia, senão não rola. Não tem então poesia, porque se você for passar a teoria pela teoria, não rola. As pessoas não vão se encantar pelo que você está explicando, né? Entendi. Então tem que ter esse encanto. Por exemplo, eu fui o primeiro professor do Ceará a trabalhar com realidade virtual dentro de sala de aula. Massa. Então, por exemplo, quando nós trabalhávamos sobre a Amazônia, eu tinha um óculos, a escola que eu trabalhava, né, na época não tinha, não oferecia essa modalidade para os alunos, mas eu, com as minhas pesquisas, eu trouxe o óculos de realidade virtual que eu acoplava ao meu telefone e conseguia reproduzir vídeos em 360. Massa Foi aí demais. que os alunos começaram... Aula de quê? De geografia. Geografia. Então você a tua formação... A minha formação é em geografia. Eu sou Massa. bacharel em geografia. Então, depois do IFCE, Foi. foi fazer faculdade da parte de geografia. Foi. É geógrafo. Sim, eu sou geógrafo Massa por formação. demais. E atualmente... Essas paisagens, então, a gente começa a compreender essa questão dessas paisagens fantásticas, né? Que tem uma questão geográfica aqui, né? Claro. Por exemplo, essa que você pegou, né, que é chamada de As Férias do Dromedário. Deixa eu mostrar aqui logo. Embora ele seja uma espécie animal endêmica de regiões desérticas, tendo em vista esse calor que nós estamos vivendo atualmente, não é nada mais justo do que dar umas férias para o dromedário e colocar ele em um ambiente mais fresquinho, né? Nós temos o plano de fundo aí, nós temos o plano de fundo das imagens do Léo, vamos colocando aí para a gente ir batendo papo e mostrando algumas imagens, adiantando. Olha que coisa incrível. Então a gente trabalha esse conceito como se o dromedário ele estivesse de férias e as suas férias seriam em um ambiente que não é o seu cotidiano. As férias remetem a isso, né? Quando eu estudei na Universidade Estadual do Ceará, eu participei de um laboratório de turismo. Entendi. Então a professora Luziane Leite Coriolano, que foi a minha professora orientadora, ela trabalhava sobre essa questão do turismo como fuga do cotidiano. Então a gente trabalhou essa questão da fuga do cotidiano do dromedário. O dromedário nas áreas desérticas, ele está com calor também. Tirou as férias e foi pro frio. Maravilha. Aí você vê que na borda tem um leque. Deixa eu pegar de novo aqui. Você vê que tem um leque, tem um ventilador. Tudo que remete tem uma água aqui tem uma cascata, né, de água que vem de uma garrafa de água, né? Tem uma parada pop aqui com uma marca de refrigerante famoso, né? Uhum. Massa demais, cara. Então, tudo isso que remeta a essa questão do frescor. Entendi. Que eu acho que também a gente não tem esse conhecimento muito amplo sobre isso que se passa na cabeça dos animais, né? Com certeza. Mas eu acho que, em certo momento, o dromedário pode se sentir desconfortável também num ambiente tão árido. No deserto, né? Tão árido. Principalmente como estão ficando, né? Porque a gente vê no teu trabalho uma crítica. Uhum. Né? E essa questão do geógrafo, eu acho que queira que não queira, traz esse olhar para o planeta, né? Conversei aqui com Francisco Ivo, que é geógrafo, acho que ele é geólogo, né? Ele é geólogo. São duas atividades parecidas, mas são diferentes. Elas, né? são complementares, elas são Entendi. diferentes na atuação, né? Porque a gente estuda os fenômenos que acontecem na superfície terrestre. O geógrafo. O geógrafo. E envolve também questões sociais, porque o planeta ele é composto também de uma sociedade humana. Entendi. Que interfere nas relações que nós temos com a natureza. E o geólogo já trabalha com questões estruturais do planeta, né? Mais internas, mais internas. Maravilha. Mas o Francisco Ivo ele também traz para o trabalho esse olhar que é captado durante o ofício, né? E a gente vê no teu trabalho que tem uma parada geográfica, né? Tem uma paisagem de plano de fundo, né? Sim, eu sempre trabalho essa questão do plano de fundo. Essa paisagem ela pode ser uma paisagem natural ou propriamente artificial, né? Tem obras que você observa que a paisagem ela é antropizada, ela é humanizada, porque o conceito de paisagem não está só relacionado a questões naturais, né? Mas a própria cidade, na sua complexidade dos edifícios e tudo, isso aí também é uma paisagem. Paisagem artificial, né? Uma paisagem humanizada, urbano, antropizada. Né? Artificial. O produzido pelo humano, né? Eu presto muita atenção e a gente vê isso no teu trabalho. Eu converso muito nas férias agora, mesmo estava conversando com a minha esposa sobre isso, que o ser humano
tem uma discussão aí sobre a inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial, aparentemente, é a inteligência do ser humano, né? Que traz para a natureza o artificial, né? E cada vez mais. Então, quando a gente conversei aqui com alguns artistas que também são arquitetos, não há uma preocupação da arquitetura com o natural, né? Era para ver. Hoje em dia existe já, tem uma questão do sustentável e tal, mas muito pouco ainda, né? Então, a gente nota no teu trabalho uma brincadeira e uma crítica com isso. Sim, existe uma crítica. Porque, por exemplo, o fato da gente vivenciar um momento de mudanças climáticas faz a gente entender que várias espécies de animais e espécies vegetais também estão em risco de extinção. Então, é uma maneira que eu também tive de criticar esse comportamento humano coletivo, como, por exemplo, nas imagens, quando você vê a tartaruga com asas, né? Aqui, a tartaruga. Essa obra se chama A Mensagem da Tartaruga. Porque essa obra ela passa uma mensagem. Você vê que o plano de fundo é composto de plásticos, sacos plásticos. Isso se dá em virtude de uma crítica onde você observa que a maior parte dos oceanos está inundada por plásticos, invadida pelos plásticos. Pena, né? Então, eu coloquei a tartaruga com asas numa possibilidade dela fugir desse contexto de poluição. E é interessante, é massa. A gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista. A arte mostrando o improvável e o que a gente deseja para o dia a dia, né? Então, cada vez mais eu vejo isso. O que é que leva a algo a ser visto como arte? O improvável, né? O artista ter a liberdade de criar uma ficção, né? Durante a minha vida, recentemente, né, eu tive várias instruções de um grande artista aqui da cidade, que é o Júlio Silveira. O Silveira é incrível, né? E eu tenho até ele como meu padrinho artístico, eu fico brincando com ele, meu padrinho, né? Porque é uma maneira. Ele me falou muito sobre isso, sobre a gente trabalhar essa questão do inusitado. Do improvável. Do improvável. Porque seria muito óbvio eu colocar uma tartaruga em um oceano. Mas por que não colocá-la com asas? Por que não colocá-la fugindo desse contexto, né? Assim como eu também coloco o peixe voador. Eu coloco também ele com balões. E tem toda uma história envolvida nisso, né? Eu sempre tive muita habilidade com peixes. Maravilha. Eu consigo adestrar peixes. É uma habilidade. Adestrar peixes? Eu tenho essa habilidade. Que massa! Durante a pandemia, eu sempre gostei de peixes. Mas durante a pandemia... Eu já ouvi falar de muito adestramento, de adestrar cães, adestrar cavalo, mas peixe é a primeira vez. Tem. Os kingios, eles são peixes muito inteligentes. Quais? Kingios. Kingios? É um tipo, é uma espécie de peixes ornamentais. Maravilha. Então, o kingio, ele vai criando uma espécie de... Tem vários vídeos de japoneses fazendo isso, né? É um hábito bem comum deles. Então, tinha um desses peixes que ele era bem arisco. Ele nunca vinha até mim. Entendi. E eu tinha contato com esses e tudo, mas esse, particularmente, não tinha muita afinidade comigo. E por isso que eu retrato ele com balões, porque eu quero mostrar esse distanciamento que ele tinha de mim, né? Entendi. Então, você vê que esse distanciamento é tão grande que os balões estão prestes a encostar em um satélite. Massa. Então, é uma questão do teu dia a dia. Sempre tem a ver com o dia a dia. Que tu retratou uma questão praticamente biográfica, né? Sim. Fiquei interessado, esse adestramento de peixes é uma arte. É uma arte, né? Porque lidar com os animais e se fazer entender pelos animais, eu crio cães, né? E acho incrível essa questão do adestramento. Agora, adestrar um peixe, e esse peixe específico não chegou junto. Não, ele não chegou junto. Eu fazia movimentos com a comida, né, com a comida deles, e fazia de uma certa forma que eles se movimentassem dentro do aquário. Entendi. E aí, aos poucos, eles foram chegando até a minha mão. Mano. Mas esse em específico, ele não veio. Não chegou, não. E eu senti que ele tinha algo especial, porque legal. A unanimidade é burra, né? Com certeza. Então, ele não participou da unanimidade. Esse é artista. Esse é artista. É irreverente, não chegou junto. Muito legal. Não chegou, mas ele morreu até pouco tempo.
E por isso que eu fiz essa espécie de homenagem até. Foi uma espécie de homenagem. Aqui, né? Chama-se o Peixe Vamos Voador. começar a passar as imagens dos trabalhos do Léo, que a gente vai mostrando mais de perto para a galera de casa. E você vê que tem essa questão antrópica que eu disse, né? Por exemplo, como eu falei para você, esse conceito de paisagem não está associado só a elementos naturais. Você vê que tem essa conjunção de prédios, de edifícios. E o peixe fora d'água, né? E o peixe fora d'água. É fora essa d'água. questão que eu tenho desenvolvido em meu trabalho. Muito, muito massa, né? E a questão do impossível. O impossível se torna possível através da arte. Né? Que assim, naturalmente, pelo menos até hoje, né? Não se tem um peixe que passe tanto tempo fora d'água, inclusive voando de balão, né? Mas a arte proporciona isso, né? E fala poeticamente de uma situação, que é uma situação vivida pelo próprio artista, né? Muito massa. Olha aí, que incrível. O que a gente estava falando da Essa é a tartaruga mensagem da tartaruga. de asas. Isso você vê que tem até uma tentativa de recolher esses plásticos, né? Porque não é a unanimidade dos seres humanos que estão poluindo densamente. São as grandes empresas, as grandes corporações, as grandes indústrias. Você vê que, se você perguntar às pessoas mesmo, elas estão intencionadas em ver um planeta mais limpo, um planeta mais sustentável. Já existe uma busca de conscientização, né? Pelo menos nas escolas. Eu vejo o meu menino Luiz Otávio está com 13 anos, fez agora, e a Letícia está com 23. No colégio, eles já vieram aprendendo, né? Já é ensinado. Na minha época, era menos. Não tinha tanto um ensino sobre essa questão da necessidade do cuidado com o planeta. Porque não tinha essa disseminação de conhecimento que a gente tem hoje com a internet, né? É um mundo de pós-verdades. A gente sabe que tem muitas informações inverídicas, falsas na internet, mas eu falando com meu pai um dia desses, ele falava sobre como ele fazia pesquisas, né? Ele disse que tinha um conjunto de enciclopédias, Barça. Isso. E era onde ele conseguia fazer as pesquisas dele. Ele até, como eu vim do final da década de 80, né? Eu sou de setembro de 89, então eu também usufruí um pouco desse tipo porque os computadores não eram muito disseminados na cidade, né? Então, eu tive também esse contato com as enciclopédias. Apesar de serem informações muito boas, eram informações muito limitadas no contexto da dimensão da informação. Nem todo mundo tinha acesso, né? Ainda tinha essa questão também. A internet, ela trouxe praticamente, eu acho que hoje no Brasil tem mais celulares, smartphones do que pessoas, Sim. e todo mundo pesquisa imediatamente. Às vezes você está dirigindo, me pergunta, fulano de tal tem quantos anos mesmo? Eu disse, olha aí no Google. Aí dá uma olhada e está lá, né? A idade da pessoa, onde nasceu e tal. E nós estamos num momento tão louco do planeta que o Google já não é mais nem a referência de pesquisa, né? Exatamente. Porque esses mecanismos de inteligência artificial, eles trouxeram para a gente uma gama de aplicativos, onde, inclusive, eu também ministro aula sobre isso para vários profissionais aqui na cidade, sobre como fazer pesquisas utilizando os mecanismos da inteligência artificial. Massa. Então, hoje, sim, o Google ele ainda é uma maneira mais popular de fazer pesquisa, mas existem maneiras mais precisas de obter informações hoje. Certo, de mergulhar mais fundo e obter uma informação fidedigna, né? Sim. Não sei se é 100% fidedigna, porque, como a gente está falando de curadoria aqui, né, tudo precisa de uma curadoria, né? Isso. Então, a própria informação, ela também precisa de uma curadoria uma peneira sua e uma personificação também, para que não fuja muito do que você costuma falar, né? Massa. Então, precisa ter essa... E a arte também, hoje em dia, eu estava assistindo, antes de ontem, um documentário da Deutsche, a DW, né? Que é uma TV alemã, e estava falando sobre esse conflito do campo das artes com a inteligência artificial. Né? Não é que ela vai fazer o trabalho, mas ela pode, de uma certa maneira, te trazer informações que podem contribuir para que o seu trabalho alcance ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Assim como esse tablet, por exemplo. É a ferramenta de trabalho que eu utilizo para desenvolver essas obras. Então, ela é uma ferramenta. Assim ela como... é criada digitalmente, virtualmente, né? E se torna algo concreto. Concreto. Né? Você pode... eu estava outro dia vendo no Instagram
uma casa de uma família que mora em Miami, falando de arquitetura e tal, e tem um painel imenso, digital, uma TV de LED, uma coisa gigante, de 5 por 4 metros, transmitindo e replicando uma obra da Beatriz Milhazes. Né? Então, é interessantíssimo. Né? Acaba que você tem condição de levar a arte para vários lugares, né? Ao mesmo tempo. Então, uma obra dessa ela pode estar aqui e ela pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Né? Ela pode, por exemplo, ilustrar a capa de um álbum, de uma banda, ela pode adornar uma sala, ela pode ser um instrumento de conscientização, de treinamento. Tem inúmeras possibilidades. E é mais acessível por ser digital. Acaba sendo... Eu falo muito que o grafite ele deu acessibilidade à arte por estar nos muros, nas ruas e tal. E a arte digital ela acaba sendo mais acessível porque você pode dar um clique e levar isso para milhares de pessoas. Agora, né? Isso não tira também a dificuldade que é de fazer a curadoria de cada elemento que vai compor a imagem. Né? É difícil. Né? Porque assim, depende muito do que eu estou pensando, né? Quais são as reflexões que eu quero trazer sobre cada uma delas. Então, em certo momento, eu posso estar mais descontraído, posso estar mais feliz, e pode ser que saia na obra uma coisa mais... uma inspiração mais extrovertida. Entendi. Mas, em outro momento, eu posso estar mais introspectivo, estar mais num mundo mais interior e tudo. Isso vai também imprimir nas minhas obras. Conta da tua história, né? Conta da tua história. As minhas obras elas têm muito a ver com o momento que eu vivo e também com toda a gama de conhecimento e experiências que eu também tive. Né? Tem algo que não é postado? Tem coisas que tu não Tem coisas que não são postadas. Estão guardadas ainda. Estão guardadas. Eu não sei. Porque tem algumas coisas que mexem com... Como eu vim de instruções religiosas. Entendi. Então, eu brinco também com essa temática. Entendi. Da religiosidade. Da religiosidade, por exemplo. Quem disse que Deus é homem? Entendi. A figura do patriarcalismo, né, associada a Deus. Então, em certo momento, eu tenho obras guardadas onde eu retrato Deus, Jesus Cristo, entre outras divindades espirituais, em situações um pouco adversas, mas que eu não sei se... De uma forma de um pensamento mais crítico, de um pensamento reflexivo. Uma quebra de paradigmas. Entendi. Então... A gente foi educado a imaginar Deus com aquele cabelo grande, branco, ele bem grande, em cima de um trono, rodeado de anjos. Mas a gente não sabe. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Isso é uma construção europeia, que a gente foi colonizado, então a gente aprendeu a imaginar que Jesus Cristo tem uns olhos azuis, mas as coisas... E é interessante que a arte, o teu trabalho... que foi mostrado até então, fala muito do planeta, fala muito dessa questão da conscientização, mas, pelo menos no teu perfil lá, eu não vi ainda esse tema. Então, isso aí está guardado. Está aqui. Começou. Pronto. Aqui é um pouco dela, né? Por exemplo, se eu retratasse anjos, figuras angelicais, em um contexto celestial... Isso não despertaria nada nas pessoas. A gente né? tem essa imagem aí para a gente... Vamos só dar uma passada, eu acho que está aqui, pronto, pode deixar. Pronto. Para a gente mostrar para a galera de casa. Essa obra chama-se O Céu é um Limite. Massa. Por que essa questão? Né? Porque a gente trabalha, por exemplo, figuras angelicais. E aí coloca anjos sobre sorvete. Sobre sorvete, porque esse conceito ele está derretendo. Essa ideia ela tá com o tempo contado, com essa expansão de conhecimento e com essas novas formas de conexão com o divino que a gente vai vendo atualmente, a gente vai vendo que essa forma patriarcalista, essa forma de representação do divino, ela está derretendo. Figurada, né? De uma figuração, né? Mas isso era necessidade de época. Acho que existe uma ruptura, inclusive talvez com a questão do espiritualismo, do espiritismo, que tira mais da imagem, do ícone, e leva mais para o interior. Né? Isso é um processo que eu acho que a humanidade está passando. Outro dia eu conversando com o Júlio Silveira, e aí a gente conversando sobre essas questões espirituais,
E aí eu coloquei para ele que agora as pessoas estão se aproximando, que o mundo espiritual, a gente está mais perto do espiritual. E aí ele disse, não, sempre o mundo espiritual sempre esteve muito perto. O homem é que está evoluindo um pouquinho, está começando a entender. Eu achei massa, eu digo, poxa vida. E aí é uma forma diferente de você pensar e sentir Deus, né? Sem necessidade da coisa, do ícone, de dizer que é homem, que é mulher, né? E aí essa desconstrução é mostrada aqui, é isso? Você vê que eu coloco eles dentro de um forno. Eu coloco eles dentro de um forno, porque essa ideia a própria ideia também figurativa do inferno, né? E o absurdo de um sorvete no forno, né? Uma coisa incrível, né? E o dinheiro? O dinheiro, justamente porque ele tem esse contraponto com as religiões, né? As religiões criticam muito essa paixão pelo dinheiro, né? Então, que é o paradoxo, né? Que as igrejas são muito ricas. Porque existe ao mesmo tempo essa teologia da prosperidade, né? Que coloca também de que temos o direito de termos uma vida abundante, que eu acredito também nisso. Claro, óbvio. Eu acredito muito nisso. Mas, em contrapartida, existe também filosofias que já acreditam que esse contato com o mundo material, com o dinheiro, já é maléfico para o ser humano. Então, essa obra ela retrata justamente essas contradições. Entendi. E os extremos, né? E os extremos, que entra muito, né? na identidade do meu trabalho. Massa demais. E a questão do equilíbrio da estética, né? Porque você vê que é um trabalho que ele grita em relação à ficção, ao absurdo, aos anjos em cima de sorvete, no fogo, o dinheiro, o forno, e você, tirando essa questão conceitual, tem uma parada estética incrível, muito massa. Inclusive, essa aqui já tem uma pessoa que vai receber, que é o Luiz Carlos, massa. Que ele também faz colagens. Massa. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, faz colagens com selos, é um trabalho muito bonito também, e no Abrigo Secreto do Livro dos Artistas. Vocês tiraram... Nós fizemos uma troca onde eu vou presenteá-lo. Massa. Parabéns para o Luiz Carlos, vai receber uma obra linda, né? Vamos passar? Muito massa, muito massa. Aí, como é o nome desse trabalho? Essa aí é o Refúgio do Peru. Refúgio do Peru? Porque, por exemplo, como eu disse para você, né? Eu tento trazer essa perspectiva humana para a cabeça dos bichos. Certo. Para a mente dos bichos. Então, por tentar exemplo, entender o que o bicho pensa ou estaria pensando em determinada situação. Porque você vê, por exemplo, eu já vi vários vídeos de abatedouros de bois, né? Entendi. Onde você vê ele lacrimejando, ele chorando. Tem muita gente que passa a ser vegetariano ou vegano depois de ver essas cenas. Diversas cenas. Então, o que pode se passar na cabeça do Peru, por exemplo? Na época de Natal? Na época de Natal, né? O pânico que ele deve sentir. É difícil, viu? Então, deve ser difícil. Eu retratei um Peru no seu refúgio, mas, ao mesmo tempo, como essa cultura está tão disseminada, ele também desfruta do peru assado. Ou seja, aí é o Natal do Peru e o Peru tem um peru assado ali. É um peru canibal. É um peru... é um peru canibal. Porque você vê que a humanização está justamente nesse ponto, onde ele também... Ele está tão humanizado... Que ele nem se preocupa com o próximo. Que não se preocupa mais com o seu próximo. Né? Poxa então, vida. Você vê que ele está no contexto de uma piscina, porque ele está celebrando o fato de ele ter resistido. Tem o champanhe ali. É um momento de celebração, né? Ele conseguiu escapar. Ele conseguiu escapar. Ele escapou de ser morto, de ser assado, mas acabou fazendo a mesma coisa que os outros... E a gente faz, às vezes, com os nossos amigos, né? Com os nossos colegas. Critica e acaba fazendo a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Então, esse paralelo de retratar um mundo animal, vegetal, que vem fruto da minha formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, uma crítica sobre como a gente é também no cotidiano, né? É um peru humanizado. É um peru humanizado. Que você massa, vê que ele está celebrando, né? Tem massa. um balde de espumante ali. E é egoísta, né? Só pensa nele. Só pensa nele. Você vê que os próprios amigos dele são artificiais, né? São patos de banheira, né? Poxa vida, que massa, ele está sozinho, parabéns. mas ele está celebrando o fato de ter escapado desse momento. A arte é muito massa porque ela e a colagem, né? A colagem digital proporciona isso, né? Proporciona isso
e mostra, tem toda uma questão filosófica, uma questão social por trás do trabalho de arte. Muito massa, muito massa. O peru egoísta. Canibal. Poderia ser essa também, o título da obra. Né? E você veja que ele, apesar dele vivenciar todo esse pânico pré-natal, e ele também celebra, né, o fato de ter uma árvore de Natal no fundo, tem uma conífera lá no fundo, que não está montada para o Natal, mas... Dá para ter um estudo, dá para aprofundar o estudo da nossa sociedade a partir do trabalho desse trabalho belíssimo. E você vê que ele está comemorando, né? Ele está comemorando o fato de ter escapado. Muito bom. E tem humor, né? Tem. Eu já mostrei meu trabalho para algumas pessoas, para pessoas que têm contato com a arte e que também são artistas, e eles falaram sobre esse tom de humor, né, que tem no trabalho, e, na verdade, eu quero despertar realmente emoções. Eu não vejo a ideia de que uma obra de arte, você veja e não consiga expressar alguma coisa, ou tristeza, ou alegria, os sentimentos básicos. O espectador tem que olhar e tem que mexer com... Tem uma que eu não trouxe aqui para você, mas depois eu mostro para você, que é uma espécie de um liquidificador de ratos. Eu peguei a hélice de um liquidificador, coloquei ratos e coloquei um mouse também neles. Uhum. E quando lá na exposição, né, livro de artistas, quando uma senhora abriu, ela fez uma cara assim de nojo, né? Tomou um susto. Aí foi quando eu fiquei feliz, porque eu percebi que aquela expressão artística tinha tocado ela de alguma maneira. Não de que ela achasse bonito, ou de que ela, nossa, que incrível, mas mexeu com ela de alguma maneira. Massa demais. Vamos para frente. Essa aí é o fantástico mundo do pombo. Fantástico Mundo do Pombo. Fantástico Mundo do Pombo. Veja que na composição das imagens, eu brinco com as formas, né? Eu gosto muito de retratar, por exemplo, por que um sol tem que ser um sol, né? Por que um sol não pode ser um ovo, por exemplo? Por que o olho do pombo não pode ser um olho mágico, em vez de ser um olho mesmo, um olho biológico, né? Isso tem a ver muito com o mundo tecnológico das grandes cidades que esses pombos vivem, né? Eu moro numa região que tem muitos prédios tem muitos pombos, né? E tem muitos pombos também da região ali, né? A galera chama de ratos do céu, né? Porque eles disseminam doenças, de fato, né? Mas que não é culpa deles, né? Porque é uma questão de... É um contato. E esse ecossistema natural e artificial que se misturou muito e acabou ocasionando isso. Então você veja o que é que tá na mente dele, né? E você veja que tem uma coisa também que eu gosto muito de brincar com isso, que é a lâmina de aço. A lâmina de aço ali na antena, né? Massa. Porque essa antena reflete do que ele está conectado. E leva aquela que a gente colocava para poder melhorar. Quando era analógica. Exatamente. Quando era analógica, a gente as pessoas colocavam. Para tentar ajudar, né, a conexão. Então você vê que tem. E tem esse fundo também, né, com esses traçados de uma inspiração, né, na minha humildade, assim, mas na inspiração de Van Gogh também. Né? E tudo feito com a caneta também. Massa. Então esses traços, eles também são feitos... Mistura pintura com fotografia. E eu quero trabalhar também essas influências, porque a gente não pode, apesar de estar nesse mundo muito digital, muito tem virtual... um balão com o pensamento da fala do pombo. Né? Muito bom mesmo. Vamos para frente. E todo esse urbano, né? Todo esse urbano... Esse caos, né? Mostra esse caos certo urbano caos. Que está sobre a mente dele. Muito bom. A perspectiva do pombo. Né? É a perspectiva dele. Eu quero imaginar o que é que os animais pensam. Tá pensando, o que eles pensam. Então, seria uma identidade do meu trabalho justamente pensar sobre o que os animais estão pensando. Ponto de vista dele. Né? Por exemplo, você me permite mostrar essa? Pronto, vamos passar, vamos chegar... Acho que a gente chega já nela. Vamos para frente. Esse aí é o peixe que a gente tinha falado, né? Peraí, volta só essa imagem. Pronto. Essa aqui é o sushi... Sushi de estimação. De estimação. Porque quando a gente vai numa loja de peixes, como eu falei para vocês, meu contato com os peixes, né? A gente traz eles sempre em uma sacola plástica. É mais plástico. E veja que o fundo que eu retrato, ele também, se você olhar atentamente, tem sacolas plásticas, garrafas plásticas.
Não é o oceano limpo. Então, Tô vendo a garrafa aqui do lado de cá, né? Aqui. Tem garrafa, tem sacola aqui mais embaixo, também tem outra sacola. Que é justamente retratando essa ideia da poluição dos oceanos. E a metáfora do peixe que se transformou em sushi. Então, as coisas estão tão artificiais, estão tão poluídas, que eu não vi sentido de colocar um elemento vivo aí. Entendi. Então, o sushi ele retrata justamente essa morte dos animais de ambiente aquático. E uma crítica à sociedade moderna, né? Sim, é uma crítica. Na verdade, acho que muita gente hoje consome sushi e nem se lembra que ali veio do peixe, né? Está consumindo ali, pronto, não vê o que é que tem por trás, né? Que tem a questão dos oceanos, tem a questão de como esses peixes foram pescados, né? Da questão da pesca predatória, e aí vai. É um momento de muita superficialidade no mundo. Em contraponto também com um mundo de pessoas muito curiosas também que estão querendo ir um pouco mais a fundo, né? Então essa do que você falou, massa, né? Cara. É justamente essa superficialidade, ou seja, as pessoas não têm noção, nós, né? Eu me incluo também. Nós não temos noção de como é feito o processo até essas coisas chegarem à nossa mesa. Ao consumo, Ao né? consumo. Tem todo uma cegueira deliberada, né? Uma espécie de alienação que você diz, não quero saber, só quero consumir. Vamos para frente e você chega naquela... Vamos já chegar naquela imagem. Esse aqui é o da tartaruga. Olha que massa. Esse aí chama-se a primavera do metaverso. Que massa. Essa ideia do metaverso está muito ligada a mim também, porque eu sempre tive esse contato com tecnologia, mesmo quando eu não tinha muito acesso à tecnologia. Eu sempre fui muito ligado a essas questões que poderiam motivar a minha imaginação. Então, a primavera do metaverso, você vê que no plano de fundo, você tem toda uma estética paisagística que remete à primavera. Entendi. Mas você vê também que existe um contato extraterrestre, né? Então, você vê que lá no topo, no cume da montanha, dos dobramentos modernos, você vê que existe uma conexão com os extraterrestres, que é uma temática que eu acredito que em pouco tempo eu também vou trabalhar sobre isso. E como os artistas têm falado em extraterrestres? Eu conversei com o Júlio Maciel aqui e a gente conversando sobre também. Massa, né? E muitos artistas têm retratado, claro, em termos de ficção, porque não sei se já estão entre nós, mas não houve o contato, né? Há algumas pessoas que acreditam, outras que não, mas os artistas têm falado muito em extraterrestres, não só nos filmes, mas os artistas visuais têm falado, né? Seria muita mediocridade da gente achar que num universo tão amplo como esse, né? Imenso, né? De 15 bilhões de anos. E com a quantidade de planetas que existem. Uma quantidade de planetas, de galáxias, nós sejamos o único planeta que tenha vida. Claro que podem existir outras formas de vida e numa frequência que a gente não tenha capacidade de captar, né? Pode ser que eles vivam numa situação mais etérea, onde a gente não consiga observá-los, não consiga tocá-los, mas eu acho que a ciência está num momento de muita expansão. Está chegando mais perto. Onde ela está chegando num momento em que a gente vai chegar numa conclusão que nós não estamos sozinhos aqui. Entendi. Vamos tentar chegar nessa imagem dos girassóis. Pronto. Pronto. Esse aí, ela trabalha também com uma questão pop também, né? Eu gosto de trabalhar essa estética, mas quando eu coloquei o nome, né, o canto dos girassóis. Os girassóis cantam. Isso foi por meio de vídeos. Eu tive a possibilidade, e de pesquisa também, de descobrir que as plantas emitem sons. As plantas emitem sons. Por meio de eletrodos, os cientistas colocam e conseguem analisar por meio de hertz, né? Que é a frequência, que elas também emitem sons. Então a gente é que não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir, mas, por exemplo, ao arrancar um galho de uma árvore, de uma planta, eu não vou dizer que ela chore, mas ela pode expressar um sentimento de dor. Entendi. E esse sentimento que é a emitido... gente não é capaz ainda de ouvir, né? Nós temos devido à frequência. Nós temos uma capacidade auditiva, né? Você vê que limitada, né? Os próprios cachorros têm uma capacidade auditiva bem maior, bem mais ampla que a nossa.
Então, o canto dos girassóis é justamente remetendo a essa frequência que as plantas também emitem. Massa. E aí você vê que eu trabalho com um contexto de sempre os animais muito presentes, né? Isso. Então, os peixes, pombo, os golfinhos novamente fora né? d'água, Trazendo né? movimento fora d'água, trazendo esse orgânico, esse movimento orgânico para as obras, né? E ao mesmo tempo também trabalhando a antropomorfização, que é por meio dos braços humanos. Massa. Então, massa. é sempre essa mistura, né? Você vê que os seios, né, são retratados por meio de frutas. De frutas, né? Tu faz essa brincadeira, essa mistura. Aí, ao mesmo tempo, essa rusticidade e essa masculinidade das botas de cowboy. E você Muito vê massa, né? Muito massa. E tem essa... e o cinto de segurança, né? Ali abarcando, fazendo essa... E uma crítica social, ao mesmo tempo, um trabalho de um equilíbrio estético fantástico, né? Muito bom mesmo. A gente tem esse trabalho, vamos mostrar esse trabalho aqui, o Hashtag Arte já está caminhando para o... Olha aqui, esse trabalho é lindo, esse trabalho. E tem a questão do rato, dos queijos voadores, trabalha aqui com... Tanto tem uma atmosfera celeste e um carro antigo, né? Com um ventilador. Essa obra chama-se A Viagem do Rato. A Viagem do Rato? Eu coloquei lindo, a viagem, cara. porque assim... lindo, olha, lindo. Em certos momentos, a própria forma como eu coloco já é uma viagem, né? Entendi. Quando eu estava imprimindo, a moça da gráfica até disse, né? Nossa, que viagem, né? É uma viagem mesmo, então... viagem. O que é que estaria na mentalidade de um rato, na perspectiva humana, na formação de estereótipos? O estereótipo que a gente tem de um rato, ele é obcecado por queijos. Então, é tratar o que está no universo dos roedores. Entendi. Então, você vê que o plano de fundo é um universo. O carro voador traz uma temática muito presente atualmente, porque a gente sabe que os carros voadores já são uma realidade. Aqui no Ceará, a gente falou aqui do IFCE, o IFCE está com a parceria, acho que é Itaitinga, estão criando um carro voador, né? Então, essa questão da inovação, né? Teve uma demonstração, a inovação tecnológica incrível, né? Daqui a pouco estaremos aí com os carros voadores, não nesse formato, né? Mas colocar ele com asas... Seria seguir o óbvio. Mas por que não colocar um ventilador, né? Pronto. O ventilador traz nessa ideia da hélice. Então, aí você veja que, se você olhar bem para ele, você vê que ele está realmente assim, prestes a pegar o queijo, né? Tá para pular no queijo. E esses balões vão trazer essa coisa lúdica, que eu também gosto de brincar com essa ideia, porque a gente, quando vai crescendo... Da criança, né? A gente perde essa capacidade de imaginar. Massa. E o poder da imaginação... Ele é fundamental para o artista. Ele né? é fundamental para que a gente consiga criar coisas que realmente despertem a atenção das pessoas. Eu acho que necessariamente o artista tem muito de criança e de adolescente, né? Tem. Muito massa. E nesse trabalho fica bem claro. Inclusive, aqui ao vivo, eu quero presentear esse trabalho para você. Vai me presentear com o trabalho? Eu sei que você tem filhos vida. E eu... Não, mas o mais criança lá em casa sou eu. Então eu queria presentear você. Olha que lindo. Esse trabalho. Muito obrigado. Eu tenho muito carinho por ele. Fantástico. Mas é lindo mesmo. Pelo fato de você ter me convidado para o seu programa, que eu sei que é uma referência na cidade para os honra artistas. Por Hashtag Arte. O trabalho ali tem um equilíbrio fantástico, né? Que presente massa, valeu. Então eu queria presentear a você. Começando o ano, massa. E começar com esse pé direito, porque eu sei que você é uma referência também no campo das artes aqui em Fortaleza. Maravilha. Então eu quero a Viagem do Rato. Que maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado. Léo, e os projetos? Como é que estão os projetos? O que é que tem de novo aí? Esse aqui eu já vou deixar assim. Segura aí, é seu. Obrigado. Segura ele. Como é que estão os projetos? Os projetos atualmente, eu percebi que existe uma história em cada obra dessa. Certo. Então, num futuro breve, eu vou produzir livros que estejam relacionados a essa história, né? Tudo muito lúdico. Eu não sei se necessariamente voltado para um mundo infantil. Pode ser que não, porque a gente também tem essa oportunidade de abstração, né? Eu quero também proporcionar a pessoas
indefinidas idades, essa oportunidade de abstrair, de fugir desse cotidiano massivo, de muito trabalho. Refletir, né? Você acaba... É uma oportunidade de reflexão, mas é uma oportunidade também de dar asas à imaginação. Então vai criar textos, vai escrever sobre os trabalhos. Em breve, cada um deles vão virar livros. Massa. E também vídeos. Eu atualmente, por meio da utilização de ferramentas da inteligência artificial, eu consegui criar movimento nelas. Maravilha. Se você for lá na página... É mais uma possibilidade, né? É, mais uma possibilidade. Se você for lá na página Espiral Virtual, @Espiral vai Virtual, animar os trabalhos. você vai perceber que algumas delas já estão animadas. Que legal, que legal. Então, você vê essa posição estática do rato, é uma coisa. Agora, você vê o carro movimentando, chegando até o queixo, traz uma outra sensação, né? Maravilha. Léo, a gente podia ficar aqui muito tempo conversando sobre a viagem dos ratos, o peixe voador, trabalho fantástico, um trabalho que faz a gente refletir, faz a gente questionar. É feito a partir de um trabalho digital, né, de inovação. E incrível o trabalho. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Eu também estou muito aberto a trabalhar com os artistas tradicionais também, né? Isso há uma possibilidade da gente fazer interferências com pintura, estilogravura, várias técnicas, elas também são possíveis de serem aplicadas aqui também, né? Massa demais. Fica um convite para a galera. Ninguém faz nada sozinho. Não é à toa que eu tive pessoas também, né, que, como você, como o Júlio, como o Vando, pessoas que têm observado o meu trabalho, visto identidade, e eu fico imensamente feliz com isso. Massa. Muito obrigado. Né? Quem quiser entrar em contato é Espiral Virtual. Sim, a página chama-se Espiral Virtual e o meu Instagram pessoal chama-se Leondioli. Então, você pode buscar por esses 2 contatos, mas eu vou ficar mais feliz se você seguir a página. Massa demais. Chama-se Espiral Virtual. Show de bola. Meus parabéns. #arte com Léo de Oliveira. Muito obrigado. #arte. Viva a vida, viva a arte. Massa demais, cara. Bom demais. Trabalho lindo.